atividade de onde você está falando, Leandro? Eu sou advogado em Itajaí. Ah, logo em Itajaí, eu moro aqui em Balneário, eu estou aqui do lado. E fiz administração pública na UDESC de Campos de Balneário, mas não cheguei a concluir o curso, mas eu cursei administração pública. Cursei alguns semestres. Cursou? Quantos semestres? Eu fui até o quinto semestre, se não me engano. E já era o prédio na Nova Esperança ou era Isso, ainda? isso, Nova Esperança. Tá bom, tá Eu bom. comecei o curso lá no centro, depois mudou para Nova Esperança. Ah, tá. Então você já parou lá para 2016, 2017. Isso. Aqui a ideia é fazer algo mais interativo, né? De fazer uma atividade mais interativa. Então, por exemplo, conceito de tributo, você deve saber, espécie tributária também, tem vídeos, né? Uhum. Mas a ideia aí do fórum é cada um buscar um município e ver como as taxas são feitas, são disciplinadas naquele município, né? E daí comparar os municípios. E Certo. aí, a cada 15 dias, eu tenho aqui uma previsão de abrir um novo tópico, né? Tem aqui a previsão de abrir um novo tópico. Essa é a ideia, né? Eu abro um novo tópico, daqui outro. Então, marquei às 8 horas. Obrigado por vocês terem já chegado. Jefferson está falando de onde? Não, Jefferson, pode ficar com a câmera desligada sem problemas. Se você que se sente. Ah, São José. E qual a tua atividade, Jefferson? Ah, você estuda ciências econômicas onde, Jefferson? Ah, na ESAG. Ah, então tá. Você estuda na ESAG Ciências Econômicas. E você já é advogado trabalhista. Ah, que legal, que interessante. Então, nós estamos falando com 3 advogados aqui. Eu também sou, só que tributário, então você quer conhecer melhor o tributário, conhecer melhor. E qual é a tua atuação na advocacia, Leandro? É área civil. Área civil. Contratos, família, regularização imobiliária, direito imobiliário. Tá. Então, para você é importante essa parte de taxas, IPTU, como são regulados nos diferentes municípios. Questão de ISS, TCMD. Então, é isso mesmo. É bom, ITCMD a gente pode conversar quando a gente falar do ITBI, né? Uhum. Quando a gente conversar do ITBI, mas você trabalha no ITCMD por causa dos inventários, né? Exato, é estadual, né? No caso, é imposto estadual, né? Ah, faz sentido, sim. Uhum. Relacionar com direito tributário, Jefferson. Faz sentido, sim. Alejandro Farias. Bom, boa noite também para o Alejandro, que está chegando agora. Boa noite, Alejandro. Boa noite. De onde você está falando, Alejandro? Eu do Presidente Getúlio, da UDESC de Ibirama. Ah, você estuda na UDESC de Ibirama. Então, todo mundo aqui tem uma relação com a UDESC. Isso. Você estuda lá ciências contábeis? Não, eu estudo Engenharia Civil. Ah, você estuda engenharia civil na UDESC de Ibirama. Ah, muito Isso. bem, muito bem. Professor, você consegue me ouvir?
Tá. Quem está falando? Jefferson. Selenira Cabral. Agora está chegando todo mundo. Professor Fábio, você consegue me ouvir? Sim, quem está falando? Ah, tá, ok, é o Jefferson, então. Pensei que o meu fone não tivesse em funcionamento aqui. Tá funcionando sim, Jefferson. Pode falar. Ok, obrigado. Não, só queria confirmar se vocês estavam me escutando. Tô sim, você pode participar de viva voz. Agora chegou mais gente, nós somos 5 na sala. Alejandro, Daniel, Jefferson, Leandro e quem mais? E nós somos Daniel, Jefferson, Leandro, nós 5, né? Parece que tinha entrado uma aluna, uma participante, não sei. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Tudo certo? Tudo certo. Estamos De onde chegando. você está falando? Estou aqui em Florianópolis mesmo, né? Mas eu resido em Palhoça, ainda estou no finalzinho do expediente do serviço, então já emendei com a aula. Tá. E qual a tua atividade? Eu sou servidor público, atuo na ANTT. O que é a KNTT? Não, é ANTT, Agência Nacional de Nacional de Transportes Terrestres. Isso, exatamente. Entendi. Esse servidor público e atua na NTT. Positivo. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado de estar participando aí ainda na tua atividade. A gente vai procurar aqui fazer uma conversa mais objetiva, né? É algo mais interativo que a gente quer conversar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Né? Certo. Henrique, você está falando de onde? Oi, boa noite. Sorocaba, São Paulo. Poxa, bem-vindo. Está falando do estado de São Paulo. E como você conhece o curso? Eu vi em alguma aplicação patrocinada a propaganda. É? Isso, eu vim conhecer, entrar para conhecer. Ótimo. E você já conhecia o Desk antes do curso? Não conhecia. Não conhecia? É a Universidade do Estado de Santa Catarina. Mantida pelo Estado, é exemplo da Unesp. Para fazer uma comparação, é mais parecida com a Unesp. Uhum. E a tua atividade, qual é, profissional? Eu sou fiscal do município. Olha! Fiscal de rendas. Fiscal de rendas do município de Sorocaba, então você Não, tem do município vizinho. Qual município? Alumínio chama. Alumínio, perto de Sorocaba? Isso. olha. Onde está instalada a CBA. Companhia Brasileira de Alumínio é Grupo Votorantim? Isso. Tá, bastante coisa, hein? Bastante coisa. E você é fiscal. Qual a tua formação, Henrique? Fiz direito. Você é bacharel em Direito e auditor fiscal de rendas no município de Alumínio. Muito bem. Débora, de onde você está falando? Oi? Débora? Isso, oi, boa noite. Boa noite, Débora. Eu falo de Florianópolis, eu sou aluna da administração pública de manhã e também sou formada em Direito. Você é bacharel em Direito e aluna da nossa administração pública da UDESC. Exato. Olha só. Então aqui nós já temos uma boa quantidade de bacharéis de Direito e de estudantes. E auditor fiscal também. Tá? A Sandra, de onde fala? Oi, boa noite. Eu falo de Florianópolis. Eu faço administração de manhã. Faz administração pública na ESAG. Sim. Já acabou de ver sua mãe.
Tá certo. E faz administração pública de manhã. E você, a tua primeira graduação, Sandra? Primeira graduação, eu sou formada em trabalhos. Então, como? O meu currículo Lattes. Opa, quem está com o microfone ligado, que aí eu estou ouvindo outra apresentação minha, que é como usar o curso. Tá? Selenira Cabral, boa noite. Como você vai? Boa noite, Selenira. De onde você nos conversa com a gente? Que bom, Selenira. A gente já está gravando, né? E a gente está aproveitando para... São Joaquim, Santa Catarina. Ótimo. Qual a tua atividade, Selenira? Está em... Opa, em débito. Então, tá bom, a Selenira está se apresentando, mora em São Joaquim. E vocês conheceram o curso como? Se quiserem colocar no chat ou falar de viva voz, fica a critério de vocês. Também abrir a câmera fica a critério de vocês. Sim. Você não chegou a suprir os requisitos, né, do curso. Eu queria chamar a atenção de vocês que o certificado da UDESC, tá? É muito importante para quem é servidor público, tá? Daniel, Henrique, que já são servidores públicos, que isso serve para eventuais progressões de carreira. Então, o certificado, nós já tivemos assim, desde 2015, nós temos oferecido duas edições por ano desse curso, sendo que só em 2020 foi oferecida uma. Então, façam as contas, até eu já perdi. Nós estamos aí desde 8 anos, nós estamos a 15ª edição do curso. Tá? Então, ele tem sido até agora um curso exclusivamente à distância. Mas, desta vez, em datas que eu já tenho aqui programadas para mim, né? Eu vou mandar para vocês agora, né? Eu estava esperando essa aula inaugural. A gente vai fazer aproximadamente a cada mês uma aula não vai ser uma aula, um encontro presencial. Né? Eu tenho tido algumas experiências de chamados conversatórios, que não é um escutatório, em espanhol, não é uma coisa para se ouvir, mas alguma coisa para conversar. Então, eu faço uma breve exposição do tópico, né? Que o tópico não oferece muitos problemas, porque já tem os vídeos disponíveis lá. Então, vocês podem ter o vídeo, né? Ver os vídeos, o conteúdo dos tópicos, que varia de edição para edição, viu, Selenira? Porque, às vezes, surge uma época que parte do conteúdo da gente é mais relevante, outra época menos relevante. Então, faz com que o curso tenha alteração. Outra coisa, já houve muita dúvida de como funcionava o curso. Agora a gente já colocou um vídeo explicativo, né? Eu vi que eu acho que era a Débora que estava assistindo, que ouvi a minha voz, né, Débora? Que um vídeo explicativo
de como, você é servidora pública, bacharel em ciências contábeis e controladoria interna. Muito bem, prazer aqui, uma alegria ter você da atividade de serviço público conosco, né? E bacharel de ciências contábeis e certamente servidora pública do município, né, Celene? Então, daí o foco do curso ter centrado mais em municípios, né? Porque a União tem muita atividade, você deve ter visto na apresentação, né? Tem todas as escolas, né? Escola Superior de Administração Fazendária, tudo. O material da Receita é muito rico, e a Secretaria da Fazenda também tem, e o nosso curso, a gente constatou com o tempo que os municípios não tinham. E então esse curso passou a ser mais divulgado para os municípios, a Celene sabe disso, né? E até o Ministério Público chega a receber as informações da gente e tudo, e honrar a gente com indicações, mas os municípios não têm isso, a Celene sabe. E esse curso não é um curso em que eu dou uma aula, e então não é um curso não é atividade de ensino, é de extensão. E qual o papel da extensão? Eu poderia falar tem um artigo aí, né, sobre o papel da extensão universitária e o curso. O papel da extensão, ele tem um papel de semente de políticas públicas. A gente espera que amanhã, dentro em breve, os municípios tenham essa atividade de treinamento dessa forma, ou baseada dessa forma, ou inspirada dessa forma, disseminada, né? Então, ele é uma semente. Ele é uma semente, quem os administradores públicos, é uma técnica de divulgar conhecimento que pode ser aplicada em todos os lugares. Aí, uma das coisas que se sentia falta era como participar. Numa aula inaugural, a gente editou uma parte da aula e fez esse vídeo ensinando a participar no fórum. O fórum não tem problema, você deve ter percebido, e eu abro ele uma vez e só vou fechar, né, depois, né, e lá no fim do curso. E então, vocês, uma vez abertos, vocês têm prazo para participar do fórum. O que eu quero é, conforme abrir os fóruns, ou quando estiver abrindo os fóruns, fazer mais uma conversa com vocês, como estão sentindo, feedbacks, e trocando ideias, né, das postagens que vocês fizeram. Então, o que é muito importante e no que nos honra é que muita gente que já fez mestrado, com certeza, já teve até um caso que me honra particularmente, que um estudante de mestrado de uma instituição pública, ele contatou que ele queria um certificado para apresentar que ele participava do curso. Falei, não posso dar um certificado que você participa. Eu posso te dar o certificado quando você, no final do curso, tiver participado de 3 tópicos, porque a UDESC, viu, Henrique, é uma universidade pública e gratuita, mantida com recurso público do ICMS. Então, o que se pede é que, por meio do fórum, que é o primeiro, vocês tragam a tributação, por exemplo, o Henrique, que me ocorre, né, do município de Alumínio, perto de Sorocaba, que certamente tem particularidades com taxa, ou alguns municípios da região de Sorocaba, e você descreva, né, em 5 a 10 linhas, como são as taxas naquele município e junte ao URL para quem quer ler, para quem quiser saber. Outra coisa que eu tenho percebido ao longo das últimas edições, veja, o curso começou em 2015, mas das últimas edições, percebam que em 2015, uma coisa como essa era impensável, só podia ser por chat. Eu tinha que ficar parado esperando pergunta por chat.
E se eu tivesse que conversar, tinha que ser presencial. Né? Então, o primeiro município a nos honrar com essa participação, com o início desse curso, foi Balneário Camboriú. O secretário da Fazenda, na época, então hoje vereador André Meirinho, ele abriu o município para os servidores para esse tipo de treinamento. Eles vinham assistir aula a cada 15 dias, a gente fazia uma aula clássica, voltava a trabalhar e etc. Mas a ideia é criar um ambiente de discussão. E com isso, certamente, eu espero que vocês vão participar dos chats, os presentes, né? E que a gente traga ideias. Então, mais do que explicar que é conceito de tributos, o conceito de tributo está lá no Código Tributário Nacional, né? É uma prestação em moeda, né? Não constitui sanção de ato ilícito, não é uma consequência desagradável ter feito algo errado, prevista em lei, tem que estar todos os aspectos na lei, mas vocês vão ver que as taxas no Brasil têm surpresas, viu, Daniel? Que você sabe muito bem disso, tem surpresas inusitadas, viu, Sandra? Você que também trabalha com administração pública, tem surpresas assim que a gente não conhece. A Selenira está no setor público, ela sabe disso. E então trazer para a gente com a página quais são essas taxas. Eu dou uma olhada de vez em quando, mas o controle entre vocês tem dado muito certo, porque como as pessoas se sentem assim, eu acho que a coesão do grupo faz com que todo o grupo age em conjunto, né? Inclusive tem ideias aí de que vai parar a avaliação individual, as avaliações vão ser para o grupo, outros são todos reprovados ou são todos aprovados, para estimular a colaboração. Então, a colaboração é fornecer sempre municípios diferentes, fazer um comentário correto, e que eu cheguei já a fazer algumas observações, mas as pessoas, com o tempo, isso nem precisou, porque isso daí acaba se disseminando. Outra coisa interessante que a gente tem no curso é vocês utilizarem o plantão de dúvidas quando tem dúvidas, ou quando querem discutir alguma coisa, suscitar um tema, que eu vou interferir na medida em que eu entender necessário. Mas é muito comum, por exemplo, a Selenira que está, o Henrique que está na área, o Leandro, que já tem o conhecimento, o Daniel, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Débora é advogada, né, Débora? Isso. É advogada. E você já tenham uma ideia das coisas e possam responder para o colega. Aí eu vou participar na medida que aquilo é necessário. Outra coisa que tem dado muito certo entre vocês, que eu tenho percebido, são grupos de WhatsApp. Eu não me disponho a entrar em grupo de WhatsApp, por quê? Porque o meu canal oficial com vocês são os canais da UDESC. Se eu entrar no grupo de WhatsApp, pode gerar mal-entendidos. Então, mas vocês podem formar grupos de WhatsApp entre vocês, troca de e-mail, vocês já têm acesso, né, à lista de participantes, os e-mails das pessoas, podem formar grupo, trocar ideia, etc., e trazer em grupo as discussões aqui que eu pretendo nessas conversas que nós vamos fazer periodicamente nas datas que eu vou enviar para vocês. Mas eu estava esperando essa primeira conversa já para adiantar que a gente vai trazer essa novidade. As conversas eu entendo que não devam ser longas, tá? Não devam ser longas. Eu compreendo a situação da Débora, por exemplo, que eu já vi voz de criança, né? Então, sabe, eu também tenho consciência, né, que os homens, eles têm consciência, devem ter consciência que as mulheres estão sujeitas à tripla jornada de trabalho, né? Trabalho como advogada, mãe, esposa, então tem que... Então, quanto mais sintético, melhor, né, a participação. E as taxas, impostos, taxas e contribuição de melhoria, vocês têm esse material, né? O imposto não está vinculado a nenhuma atuação do Estado, e as taxas estão a uma atuação do Estado, seja de serviço público,
ou de poder de polícia, né? Mas o poder de polícia é a limitação de uma liberdade ou um direito no interesse público, o que está no Código Tributário Nacional. Mas eu escolhi, além da contribuição de melhoria que eu poderia falar, das contribuições especiais que eu poderia falar agora, eu preferi falar das taxas. Por quê? Porque são as taxas que, embora sejam os valores pequenos, elas trazem desafios para as discussões. Porque no direito tributário, viu, Daniel, o que vale é a lei. Então, o servidor público ele está vinculado à lei, né, Henrique? Mas tem o conceito no Código Tributário Nacional e a gente precisaria conversar um pouco disso. Explica explicitamente as taxas relativas ao serviço público. Então, por exemplo, as taxas de serviço público têm que ser indivisível o serviço público. Não pode ser amplo. Por isso que surgiu a COSIP, a Contribuição sobre Iluminação Pública, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a taxa sobre iluminação pública, porque é um serviço para todo mundo, a iluminação da rua, e com todos os problemas que tem a COSIP. Não vamos entrar em detalhes, mas nós sabemos as consequências dela, e a gente pode voltar a esse tema quando a gente falar mais de sistema financeiro nacional, sistema tributário nacional, que seria a próxima etapa, né, que vai ter um outro fórum. Mas as amadurecem nessa parte, se participam e a gente dá andamento. Essas são as minhas colocações. Diante da experiência, eu convido a falar. Eu costumo marcar, sabe, 5 minutos para cada pessoa, para não criar mais um discurso, né? Mas essas circunstâncias não tá. Aí juntamos toda a participação de todo mundo, que até 5 minutos, aí a gente faz um fechamento e pronto. Vai todo mundo para o fórum, vai todo mundo interagir. Vão ser uns 4, uns 3, um no próximo mês, eu marquei aqui. É que eu não queria adiantar as datas, mas eu marquei aqui na minha agenda. Cada 15 dias é um tópico. Não era daqui 15 dias, mas daqui a um mês, em linhas gerais, porque tem os feriados, vai ser de novo. Fala, Débora. E depois desses encontros que vai abrir os fóruns. Não, eu abro independentemente uma coisa da outra, porque como o fórum vai participar, como o fórum vai ficar aberto até o fim, nada impede de um encontro ou outro falar de um fórum anterior e vai criando uma massa de exame racional do problema. Entendeu? A minha dúvida é se essa frequência que vai ter um fórum lá, a gente tem que responder alguma coisa, como é que a gente vai saber assim? Eu não você, o que acontece nesse ensino à distância? Eu gostaria que as pessoas participassem disso como participam de uma rede social. Ou seja, quando você vai ver qualquer rede social, não vou entrar em detalhes, TikTok, Facebook, Instagram, você fica dizendo o que vou ver agora, fazer uma análise do que vou ver? Não, você faz aquilo como se fosse um prazer, né? Como se fosse um prazer. Então, é isso que nós vamos fazer, né? Transformar isso num prazer. As pessoas gostam de fazer isso. Então, consequentemente, há pessoas que entraram para ver como é, tá? O Leandro, né? O Leandro tinha falado, eu quero ver como é, quero conhecer. E não está interessado no certificado, mas está interessado em vir discutir aqui. Mas para ter o certificado, você, por exemplo, como advogado, o inimigo são os prazos. Né? Estoura um prazo aí complicado para você, eu não poderia impor para você participar de
todos os fóruns para ter o certificado. Então, eu coloquei como um limite mínimo de 3 participações. Tá? Linhas gerais, 3 eu estou participações. participando aí também, não pelo certificado em si, né, mas pelo conhecimento ali no Isso. direito. Eu estou fazendo pós-graduação em direito societário, empresarial e tributário é tema inerente, né? O societário empresarial, então está muito comum isso, né? A tendência de se falar só de tributário diminuiu muito, eu tenho sentido. Então tem que ser colocado muito tema como societário empresarial, né? Desapareceu a disciplina direito tributário. Como eu entendo que é importante a disciplina, e essa questão, por exemplo, o Leandro, por exemplo, é advogado civil, ele tem casos de inventário, então é caso de TBI, PTU, taxa, parcelamento, que nós vamos conversar, é útil conversar aqui. Para o advogado também porque a vida do advogado societário também não é só o contrato social, já nem é mais contrato, né? Porque a limitada já pode ser instituída por uma pessoa, já foi um contrato, né? Então, simplificou muito, mas a sociedade anônima, etc., ou as startups, mas se é um loteamento, e se tem um imóvel em nome da empresa, vai precisar de direito tributário municipal para resolver, não é mesmo? E acontece. Então, os sócios querem fazer um planejamento tributário vamos fazer um planejamento tributário, que agora ficou arriscado, né? Você sabe disso. Com essa sociedade limitada em nome de uma pessoa, que não é mais sociedade, é limitada em nome de uma pessoa, ficou arriscado colocar todo o patrimônio na sociedade, porque pode ter a desconsideração da pessoa jurídica inversa no direito tributário. Você deve estar estudando isso também, né? Então, essas questões de colocar, como muita gente constitui administradora de bens, acaba criando desafios em função da relação com a administração tributária municipal, evidentemente. Então, é importante. E por quê? A Receita Federal, você sabe disso, imposto de renda Receita Federal dá um show na quantidade de informações que ela dá. A Secretaria da Fazenda também tem a ESAF, tem núcleos de educação fiscal, mas a Selenira, como já confirmou, né, Selenira? O município não tem isso. Então, esse é o nosso contexto. Então, você participa, viu, Débora? Dos fóruns, você pode, e para ter o certificado, 3. Agora, você pode pôr no Lattes o certificado, né? Porque também não é um certificado que você conseguiu de graça. Você precisou participar de pelo menos 3 fóruns. E não exijo presença aqui, porque como também estou aprendendo como melhor conduzir isso, daí não tem sentido. As pessoas também que não estão interessadas não me assistem. Não é verdade? É isso. Ok? Onde estão os fóruns? Ainda não encontrei. Henrique, o primeiro já está aberto. Está no tópico conceito de tributo e espécies tributárias. E depois, cada tópico, eu vou abrindo mais um fórum. Daqui 15 dias daqui 15 dias outro. Aí você só vê, por enquanto, os títulos do fórum no mundo. A Selenira já pegou o espírito da coisa, né, Selenira, que falou que estava em débito, então já disse que vai começar os fóruns agora para não correr o risco. E a gente vai conversando dessa forma. Tá bom, e sinto que precisa... Então, tá bom, então a Selenira tem interesse de participar ao máximo, trazer questões,
que ela esteja estudando para a gente conversar sobre os tópicos, né, Selenira? Poderia se encarregar disso, o que se parece? Levantar as questões. Os fóruns estão no Moodle da UDESC. O primeiro está disponível. Deixa eu abrir aqui. Sempre é bom checar, né? Eu posso mudar de papel no Moodle. Então, eu vou para o papel estudante. Deixa eu ver aqui. Permanece estudante. Docente do curso. Aprenda mais, conceito de tributo, fórum espécies tributárias. Pronto. Já consegui entrar lá, abrir. É o Fórum Espécies Tributárias. Viu? Eu, por exemplo, onde você reside, trabalha ou tem qualquer outro interesse. Veja esse exemplo para elaborar sua participação no fórum. Aí eu pus um exemplo. Pronto. Olha aí. O município de São Carlos, uma vez eu coloquei. A forma de participação constitui postagens no blog Direito Financeiro Tributário, que é um fórum que eu mantenho, que eu vim publicando uma série de matérias aí, e agora eu estou pensando como reorientar ele. Ok? Localizado, Leandro? Fale, Leandro, pode falar. Fala, Jefferson. Ou fala ou pode ser? Professor, aqui nesse fórum que o senhor acabou de mencionar, o senhor quer que a gente pesquise alguma espécie tributária do nosso município e discorremos em relação a ele? Isso, você busca na página do município da tua escolha, não precisa ser necessariamente São José, né? Você está em São José. Então, não precisa necessariamente ser São José. Então, você procura as taxas, uma página em que fale daquelas taxas, quais são, comente, como eu dei o exemplo, e coloca a URL, né, a página, para todo mundo saber do que se trata. Os outros tópicos vão sendo abertos e tem que participar de 3 para ter o certificado, Débora. E a Selenira, que é concurseira, pode trazer temas, novos temas, etc., que serão sempre bem-vindos. E também tem a parte de plantão de dúvidas, tá, Selenira? Pode colocar lá. E a gente vai conversando para estudar junto. A partir das tuas dúvidas para estudar, de repente, até perto dos interesses dos colegas. Estimulem, né, os colegas, os outros participantes, a participarem, a virem nestas aulas, que não é uma aula inaugural clássica, né? É um bate-papo, como vocês viram, que a gente pretende incrementar, formar um grupo novo. Ok? Ok, né, Selenira? A Selenira já viu, ela viu que já é meio uma novidade que eu estou fazendo. Né? Ok. Perfeito. Tá? E o Henrique também já deve ter visto que não é um ensino clássico, é extensão. Sim. Eu estava tentando acessar o ambiente, agora eu consegui, já me localizei. Tem essa parte de aprendizado, sim. Tem a parte de aprendizado. De qualquer forma, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Eu já vou mandar, eu vou editar, né, esse vídeo, que foi perfeito, na minha opinião. Disponibiliza para os colegas no YouTube, né? E vocês podem também
passar para os colegas do YouTube, tudo, mandar o vídeo que vocês participaram, tudo. E vai estar no meu canal do YouTube. É bastante moderno, como vocês podem ver. Tá bom? Então é isso, Débora. Pode mostrar para os clientes também. Ué, né? Advogado, né? Tem que ter cliente, né, Leandro? Então é isso. Alejandro, também um prazer ter vocês aí. Mais, pode falar, Jefferson. Professor, eu moro aqui em São José, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Mas eu sou oriundo de Manaus, né? Aí Beleza. Lá em Manaus tem a Zona Franca, né? Que tem todo esse tratamento diferenciado, esse tratamento tributário diferenciado, né? Uhum. Então eu vou tentar buscar lá pelo site da Prefeitura de Manaus se eu encontro alguma espécie tributária ou algo nesse sentido assim, que tenha alguma relação com a razão de existir, de ser da Zona Franca. Acho que é importante trazer aqui pro fórum também. Sim, tranquilo, Selenira, pode sair, não tem problema. Grato por participar. Jefferson, por coincidência, eu já ministrei um curso em Manaus sobre direito tributário. Já faz algum tempo, mas tem questões de taxas, sim, no Amazonas. Inclusive, o Amazonas tem uma peculiaridade, que são os municípios que têm mais área de preservação do que atividade econômica. Então, possivelmente, tem taxas municipais em virtude da preservação. Sim, sim, sim. Então, se você conseguir levantar isso no Amazonas, perfeito. Além da Zona Franca de Manaus, você sabe disso. Seria interessante se na próxima encontro aqui você falasse um pouco dessa tua experiência, inclusive como chegou a essas informações, tudo. Assim, dissemina o conhecimento. Para alumínio, Sorocaba, para administração. Vou dar uma procurada e vou tentar agregar aqui com Isso, ótimo, vai ser ótimo. Se quiser participar no fórum, já no próximo a gente conversa disso tudo. Ok. No próximo eu espero que vocês falem mais que eu. Ao final desses encontros, eu espero Geralmente, em todas aqui, o professor que é o anfitrião. Eu sou anfitrião, mas a tendência o que eu estou propondo é que todos nós possamos construir em conjunto esse conhecimento. Dou uma fundamentação teórica e a gente constrói o conhecimento, porque a experiência, a Sandra sabe disso, né? De experiência na administração pública, cada caso é um caso. Leandro também já fez algum tempo administração pública, sabe que, né, que tem que analisar cada caso é um caso. Ou, considerando determinados aspectos, tem que partir para isso. Né? Sim, cada caso tem sua peculiaridade, cada cidade tem a sua dinâmica, né? Não dá para generalizar os tipos de serviços públicos. E por isso que eu estimulo de cara as taxas. Exato. E aí depois a gente vai ter mais adiante o IPTU, ITBI, ISS, Simples Nacional, e essas coisas vão ficar mais evidentes. Aí, normas gerais, eu vou propor parcelamento, transação, que tem mais peculiaridade. E lá no fim, aí o Henrique ajuda a administração tributária. E a Selenira também. Só a título de curiosidade, nós temos escritórios assim a nível nacional, né? A agência sede em Brasília e escritórios em diversas cidades do Brasil. Aí tem um município aqui no estado que cobra taxa de alvará de funcionamento do escritório de fiscalização. No restante do Brasil inteiro é isento, né? Não tem cobrança. Talvez vocês jogam assim na minha cidade também. Eu vou dividir com os colegas depois. Aí você tem que ver a questão da imunidade, tá? Isso é meio problemático. Você não tem imunidade de taxa. Agora precisa ver se a taxa é plausível, né? Com a atuação do município. No caso aqui, para a administração resolver, não ficar com pendência, nós optamos por pagar. Mas eu achei muito cômico, né? Precisa ver sempre a atuação do município. A ideia de um fórum desse é suscitar esse tipo de discussão.
Ainda que num país como esse a gente não falte motivos para ter situações cômicas, né? Bombinha, Celso Ramos, governador Celso Ramos, você tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? Sim, é uma taxa relativa ao poder de polícia. É muito peculiar essa taxa, como a de Fernando de Noronha. De qualquer forma, tem decisão do Supremo Tribunal do Tribunal de Justiça, já, e deu considerado constitucional, e não sei se houve recurso para... Aí teria que fazer uma pesquisa, né? Ok? Então é isso. Mãos à obra. Eu não quero, eu sempre ficar tranquilo aí com a família, Débora, tá? Já está 40 minutos, tá bom? Quem quiser ficar, pode ir ficando. Mas era isso que eu queria falar na nossa primeira conversa. Tá? Só agradeço, também vou ter que me deslocar É isso. para a residência. Não, também. é isso o papel da gente. Obrigada. Obrigado. Até mais. Obrigada Então, a tá todos. bom, até logo. Obrigada, Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Até logo, boa noite. Boa noite, boa noite. Até logo, boa noite. Boa noite, Tchau. boa noite, Alejandro. Tchau, Jefferson. Tchau, Até mais. Leandro. Boa semana, Tchau, professor. tchau. Boa noite, Jefferson.